Então, Vanessa, eu quero que você fale pra gente qual que é o papel cognitivo das letras cursivas. Então, esse é um assunto muito interessante, né, Nubia? Porque a escrita em si, ela já faz parte do processo de desenvolvimento e de aprendizagem, né? Então, ela é importantíssima já para a nossa aprendizagem. E a letra cursiva, ela não é diferente. Então, ela é cientificamente comprovada que no momento que nós estamos, né, realizando o traçado da letra cursiva, nós estamos deixando o nosso cérebro mais apto a receber estímulos. Então, ele fica mais receptivo. E por que isso? Por conta do movimento sensório-motor que a gente faz. Então, isso é muito importante, principalmente na faixa etária do Fundamental 1 e Fundamental 2. E por isso que nesse período também é importante a questão dos cuidados com as telas, né, Vanessa? Os pais ali, em estar em ação, tenham cuidado com essa criança, né? Sim, sim, faz diferença. A criança que fica mais tempo nas telas, ali na parte da educação infantil, né, principalmente, tem um pouco mais de dificuldade depois no processo do traçado. E Vanessa, mas inicialmente é indicado a criança aprender a letra de forma e depois a cursiva? Como que funciona? Isso. Primeiro nós precisamos aprender a letra caixa alta, que é de forma, a letra bastão, né? Por quê? Porque ela é um signo. Então ela tem um significado, ela tem um som. Então nós aprendemos isso isoladamente. Eu aprendo que a letra A é a letra A e o som dela é A. Mas o C, por exemplo, a letra C e o som dele é K, é S. Então, eu preciso aprender isso isoladamente e depois que isso estiver fluente, eu posso juntar tudo ali na letra cursiva. Então, sim, é necessário primeiro aprender a letra caixa alta. E sobre a importância das crianças aprender a letra cursiva, é preciso trabalhar toda essa questão motora? Como que funciona essa parte? Sim, então todo esse processo de desenvolvimento motor, ele já acontece na educação infantil. Por isso que a base da educação infantil, ela é tão fundamental para que todos os alunos tenham aí um processo acadêmico mais leve, né? Ela é muito importante. Então, se trabalha tudo isso no brincar, nas atividades que, né, são feitas na educação infantil. E também é importante respeitar a faixa etária adequada para se iniciar a letra cursiva. Então, primeiro entramos com a letra caixa alta, depois que estiver um traçado legal da letrinha caixa alta, eu estiver reconhecendo os signos, juntando, eu posso iniciar o processo da letra cursiva. Então, eu só sei escrever, Núbia, depois que eu sei ler, né? Então, se eu não sei ler, eu não sei escrever. Como que eu vou escrever? Eu preciso estar lendo fluentemente para iniciar a letra cursiva. O processo dela, a importância dela, é para deixar a nossa escrita fluente, assim como a leitura. Então, eu preciso ler primeiro. E você falando sobre isso, passou até um filme aqui na minha cabeça, comecei a lembrar de lá quando eu comecei a aprender e fazer os cadernos de caligrafia, enfim. É indicado os pais terem esse controle, até indicar os cadernos de caligrafia para as crianças quando estão nessa aprendizagem? Sim, sim, ele é muito importante, né? Até porque a letra cursiva, ela tem todo um passo a passo também, né? Todo o processo de aprendizagem, ele tem toda uma base científica do porquê ele acontece e como ele deve acontecer. Então, tem um passo a passo para o traçado dessas letras. Então, eu inicio um traçado isolado de cada letra e depois eu vou juntando. Mas, por exemplo, eu inicio pela letra E, né? Geralmente se inicia pela letrinha E. É um traçado mais fácil. Aí depois do E eu vou para o L, depois para o F, eu tenho o H, que são todos os mesmos movimentos. Então, sim, o caderno de tarja, de caligrafia, ele é fundamental. Mas nós precisamos lembrar que a aprendizagem precisa ser prazerosa, precisa ser leve. Então, nada de exageros de ficar aí treinando 50 vezes a letra A, 50 vezes a letra F. Até justamente isso que eu ia te perguntar, para passar algumas indicações para os pais, a respeito até para dar esse incentivo para as crianças quando estão nesse processo de aprendizagem, porque elas ficam naquela expectativa de querer escrever, como que os pais podem ajudar? Isso, então assim, se a gente consegue respeitar o processo, a criança ela tem vontade de aprender a letra cursiva, porque daí ela já automatizou a caixa alta, ela já está lendo, então ela quer aprender. E nós precisamos ensinar essa parte correta do traçado, para que ele realmente tenha um significado depois. O intuito é você escrever fluentemente. Então, por exemplo, os pais podem auxiliar quando eles começam a juntar essas letrinhas, né? Eu vou escrever amigo, por exemplo. Quando eu escrevo amigo em caixa alta, eu coloco o lápis, tiro o lápis, coloco o lápis, tiro o lápis para traçar. Então, isso não é fluente, isso é demorado, né? Tem uma demanda maior. Na cursiva, eu preciso iniciar o traçado e finalizar o traçado, sem tirar o lápis. O que acontece nesse processo? Como a gente treina a primeira letra sozinho e depois junta, eu vou escrever amigo, chego no I, eu solto o lápis, pingo o I, depois eu volto para o G, né? Então, esse é um processo que os pais podem auxiliar.
pingo, no I, acento e cortar T é só no final do traçado da palavrinha. Outra coisa também é se tem alguma tarefa, eu tenho que copiar alguma palavrinha, né? E a criança já sabe ler, já está no processo legal. O que tem que escrever? Macaco. Tampa a palavrinha macaco e vamos pensar, vamos ter autonomia na escrita. Porque senão ele copia o A para, né? Copia o C para ver que letra que é. E tem que lembrar também que é um processo que tem um desgaste mental muito grande. Então a criança realmente cansa. Eu recebo alguns pais que falam, meu Deus, mas é uma preguiça. Faz tanto, já está morrendo, mas não é. O processo da leitura e da escrita, ele realmente é exaustivo, tem uma exaustão neural ali. E aí nós precisamos ter esse cuidado também de não ficar deixando aquilo que pode ser muito bom, um castigo, né? Vou ter que fazer de novo. Então, auxiliar em todo esse processo aí, que tem que ser leve. E sobre as dificuldades, Vanessa, quais são assim as maiores que você mais percebe que as crianças vão lá, os pais identificam e falam para ti também? São as motoras. Então, as maiores dificuldades no processo ali do traçado são as motoras. E aí nós temos que resgatar algumas coisas, desenvolver algumas habilidades, né, lá da educação infantil. Por conta da pandemia, nós tivemos aí um aumento nessa demanda, né? E outra dificuldade também são a procura de alguns pais que a criança não consegue, mas é pela faixa etária. Então tem que ficar claro que a letra cursiva ela tem que ser iniciada na metade do primeiro aninho ou no início do segundo aninho, que é onde o processo de leitura está fluente, né? Uma coisa depende da outra. Então é preciso ter esse processo e essa consciência de que cada coisa tem seu tempo, né? Nós temos uma janela de tempo muito importante para aprender tudo isso, mas que eu preciso respeitar para que tudo aconteça de uma forma prazerosa. E aquela coisa de não comparar também, né, Vanessa? Às vezes, porque seu amiguinho já tá isso, porque isso, não sei o quê. Respeitar o tempo de cada criança. Isso, mas sempre cuidar a essa janela. Então, assim, por exemplo, né, começa ali no segundo aninho, mas está no quarto ano e não consegue, tem alguma coisa errada, nós precisamos verificar, investigar, né? Claro, tem muitas crianças que têm disgrafia, tem crianças que têm laudos, que têm dificuldades, aí tudo bem, nós não vamos forçar algo que realmente não vai acontecer, ou, né, vamos respeitar essa parte. Mas sempre ficar atentos. Tem o processo sim, né? Cada um tem seu tempo, mas dentro dessa janela de desenvolvimento. A gente sempre tem que cuidar disso. E até porque em relação aos pais também não ficar postergando. Às vezes percebeu que a criança está com aquela dificuldade que já está muito além, como você falou, dessa idade, dessa janela. Opa, peraí, vou buscar uma ajuda, um reforço escolar, para não ter lá na frente mais problemas ainda. Sim, então nós sempre destacamos que a intervenção precoce é o melhor caminho, principalmente na infância, né? Por quê? Porque é algo mais gostoso, né? Então eles quase não percebem, eles brincam muito mais, é tudo muito alegre, é tudo muito imaginário. Então é uma coisa que acontece, um desenvolvimento que a gente resgata, recupera de uma forma mais gostosa. Então enquanto eles estão ali, né, dos pequenininhos até os 10 aninhos, é bem mais fácil de fazer, de recuperar conteúdo, de auxiliar no processo de desenvolvimento. E Vanessa, é um mito ou verdade a questão da escrita, dependendo da mão, se é canhoto ou não, tem mais dificuldade ou não, porque às vezes os pais ficam com esse receio, vai ser canhoto, vai ser mais difícil ou não? Não é mais difícil, né? Cada um tem o seu lado predominante e consegue desenvolver o traçado da mesma forma. E é interessante ali, quando é pequenininho, deixar fazer com as duas mãos. Até é engraçado que eu postei isso ontem, acredita? Olha só! De um aluno escrevendo com as duas mãos e tá tudo bem, até melhor, na verdade, né? Porque desenvolve o outro lado do cérebro também. Então, é bem tranquilo esse lado aí. Então, pra gente finalizar, quero que você faça algumas orientações para os pais, assim, ficarem atentos, ajudar, mas assim, perceber alguma coisa e buscar essa ajuda. Isso. Fiquem bem atentos, principalmente no primeiro aninho, né? Então, se a criança ainda não consegue fazer uma leitura legal, ela ainda não conseguiu juntar, né? Porque nós temos todo um processo, sabe, Nubia? 4 anos nós conhecemos as letras, aí vamos identificando os sons, com 5 aninhos nós conseguimos, dá para juntar e mudar os sons, né? Então são descobertas muito legais, importantes, e no primeiro aninho acontece toda essa decodificação das palavras, das frases. Então, se isso não está acontecendo ainda e a criança está tendo que escrever a letra cursiva juntinha, aí nós precisamos ficar atentos, porque isso vai ser mais sofrido para ela também, né? Então não precisa forçar esse tipo de coisa. E outra coisa são aquelas orientações na hora das atividades, né? E ficar bem atento ao brincar. Deixem brincar.